A origem do incrível Hulk já foi retratada em diversas adaptações. Infelizmente, nenhuma foi totalmente fiel à história original, que muito além dessas versões ocorre quando uma explosão nuclear atinge Bruce Banner, assim libertando o monstro reprimido. E desde sua primeira aparição em 1962, ela é reapresentada por menções e flashbacks em edições posteriores, sempre atualizando elementos de acordo com o ano da publicação, e graças a isso, sem dúvida, se tornou uma das origens mais manjadas entre os fãs de quadrinhos. Algumas HQs têm o papel exclusivo de recontar a história completa numa edição única, mas uma que me chamou muita atenção é com certeza Hulk Cinzento, que aparece no que chamamos de A Trilogia das Cores, tendo o roteiro do veterano Joseph Lope e desenhos de Tim Sale em 2003, curiosamente o mesmo ano do filme dirigido por Ang Lee. Hulk Cinzento é uma história bem diferente do que tínhamos até então, tendo uma vibe bem anos 60, porém em alguns aspectos acho que supera a obra original, mas o resto vocês só vão poder aprender na história em si, por isso hoje trago ela completa em vídeo. Isso é um erro. A história começa numa noite chuvosa. Bruce estava olhando pela janela toda a tempestade, refletindo sobre o que estava fazendo. Eu deveria continuar me movendo. Quem quer que esteja me caçando, tem sempre alguém fazendo isso. Vai saber onde deve procurar. Aqui, principalmente hoje, quando deveria ter sido aniversário do meu casamento. Então Bruce agradece ao psiquiatra por atendê-lo em cima da hora. Então Samson diz: Você me ligou, Bruce? Eu vim. Sempre foi assim. Bruce diz que talvez só quisesse alguém para conversar até que a chuva parasse. Então o psiquiatra mais forte da Terra o corta dizendo: Perdoe meu péssimo francês, Bruce, mas esse é o maior monte de merda que eu ouvi o dia todo. E você não imagina quanta merda eu ouço. Você não soltou metade do país para se proteger da chuva. Você queria falar? Então fale. O Dr. Leonard Samson é meu amigo faz muito tempo. Imagino que não seja loucura ter um amigo psiquiatra, ou um psiquiatra que é seu amigo. Como se eu estivesse em condições de dizer quem ou o que é louco. Banner finalmente responde dizendo que se estivesse na pele do psiquiatra, não usaria esse tom de voz com ele. Samson brinca: fiquei apavorado, Bruce. O inseguro cientista estrala seus dedos das mãos. Você não tem medo, Leonard? Se estivesse no seu lugar, teria. Enfim, lamentando-se por ter vivido sempre com medo. Samson puxa uma caixa e pega algumas fotos do prontuário de seu cliente, de pessoas conhecidas por Bruce. Ele deveria dizer a primeira coisa que viesse à sua cabeça. Ódio, Ross, ele o odiava. Culpa, Rick, ele não culpava, já que Rick fazia esse papel. Beth ficou sem resposta, já que o apaixonado apanha sua foto. Onde arranjou essa foto? Não vejo essa foto há anos. Então Samson aproveita para perguntar: O que foi, Bruce? Por que veio me ver esta noite? Você não sabe como é ser o Hulk? Não, ser eu mesmo. Confuso, Leonard pede para que explique melhor. Por onde quer que eu comece? Diz Bruce. Por onde quiser. Seus pais, seu pai. Já discutimos esse assunto com exaustidão, não? Olha, se quer uma narrativa bem tática do tipo A de avião, sempre começa com a bomba gama. Naquele momento, a arma mais poderosa criada pelo homem atingia com força total o Dr. Banner. Leonard, já teve um daqueles pesadelos em que você está aterrorizado? Tenta pedir ajuda e não sai vez alguma? Nada. Assim descreve o nosso protagonista como foi a sensação de ser banhado pelos temíveis raios gama.
Alguns minutos depois, na base militar, Que diabo aconteceu? Detonamos talvez a arma mais poderosa da face da Terra? Um homem na zona de explosão. O que deu em vocês, seus idiotas? esbravejou Ross assim que descobriu sobre o acidente, dando uma bronca nos seus oficiais por não terem impedido a ação de Banner. Então ele comunica a todos. Assim que tivermos liberação, quero todos os homens disponíveis lá fora, em busca de Banner. Este país não vai perder um recurso tão... Toda a gritaria atrai sua filha, Betty Ross, preocupada com o bem-estar de seu namorado. Então seu pai a leva até um corredor para conversarem a sós. Certa vez, Betty me contou que foi naquele momento em que o pai dela descobriu sobre nós. Em pânico, ela revelou ao único homem que havia lhe dedicado afeto, os sentimentos que tinha por mim. Dada a natureza do nosso futuro relacionamento, a situação foi bastante profética. Rosa repreende, dizendo que deveria se comportar dentro da base, como se fosse uma menina pequena travessa. Então o general diz que iria dar alguma coisa para ela se acalmar. Betty disse que não queria um calmante, e sim saber o que aconteceu com Bruce. Novamente, Rosa corrige. Quando fica assim, você lembra sua mãe, e isso não podemos aceitar, Betty. Você é filha de um general. Como uma filha submissa, ela obedece, mas pede por favor que conte a verdade. Não querendo esconder, ele diz o que seria mais plausível naquela situação. Ainda é cedo para dizer, mas Banner provavelmente está morto. Foi o que o doutor disse. Era assim que você devia estar por chegar perto daquela base do exército. Eles atiram em quem xereta o segredinho deles, comenta. Então pergunta, o que estavam fazendo lá afinal? O adolescente Jones toma as rédeas da situação. Foi minha culpa, doutor. O meu pai foi me procurar. Uma burrada em tanto, lugar errado, hora errada. Mas se ele se safar dessa... Aparentemente, Bruce estava totalmente saudável, com um único dano definitivo sendo suas roupas parcialmente rasgadas. O médico ficou encarregado de pegar uma camisa para o paciente e mandaria ambos para casa. Rick, agora sozinho com o homem que salvou sua vida, fica feliz com a notícia que Banner iria ficar bem, agradecendo muito por ele ter arriscado o pescoço para salvá-lo naquele campo, e que ninguém nunca fez nada por ele. Diz que Rick, haviam tantas coisas erradas no que ele havia feito, a alegação de que não sabia do teste, em pensar que invadiu uma instalação militar só para se gabar. Ele teve sorte de não ter sido transformado em um monte de cinzas. Sorte. Sei. Não sei o que me tirou do sério. Talvez o fato de Rick mentir ao dizer que eu era seu pai e a simples lembrança do meu pai. Seu moleque idiota, não vai ficar tudo bem. Vai haver inquéritos, audiências, o exército todo ficará atrás de mim. Eu salvei sua vida, mas isso... não! Ou talvez em algum lugar da minha cabeça eu soubesse o que estava por vir. Aquela horrível sensação de algo incomodando, sem que se possa dizer o que. Ninguém pode absorver tanta radiação gama e sobreviver. Alguma coisa vai acontecer, algo terrível. Que papo é esse? Você tá aqui, não tá? Se tá com tanto medo do exército malvado, já é quase noite. A gente se manda daqui. Os olhos da exaltada vítima de radiação gama brilham verdes, e uma assombrosa transformação tem início. Chocado com o que havia presenciado,
O jovem Johnny só consegue dizer: cara, o que é você? O mais forte do mundo. Responde a recém-nascida criatura cinza. Meu irmão, você parece um monstro enorme. Hulk, cinza. No começo eu não era verde. Ouvi muitas teorias a respeito ao longo dos anos. Também tenho algumas, Leonard, mas estou devagando. Após Jones mencionar uma possível intervenção do exército sobre o Hulk, a criatura se enfurece, quebrando uma parede de concreto com as próprias mãos. A criatura se prepara para fazer o que diz. Por que um homem que poderia usar o seu cérebro para encontrar a cura para o câncer ou encontrar um modo de ajudar a humanidade constrói uma arma de destruição em massa? Talvez por isso eu jamais tenha sido visto como um herói. Uma Hammer aparece na estrada. Após uma aterrissagem da criatura, entra em pacto com um Golias cinza. Talvez esse tenha sido o preço que paguei por soltar a bomba gama no mundo. E soldados feridos gritam. Diz o Hulk após destruir completamente aquele carro militar. Um dos soldados tenta matar o Hulk com tiros. Mas não é eficaz. O monstro se aproxima, quebrando sua arma e seus dedos, o jogando para longe. Pegando um soldado indefeso que com certeza era um novato. Que implora por sua vida, alegando ter uma família. O Hulk se fixa nesse homem por tanto tempo que não percebe que tem uma bazuca apontada para sua cabeça. Largue esse soldado. Graças ao seu super reflexo, ele o joga para longe antes que seja tarde, mas ele já havia apertado o gatilho. Causando uma enorme explosão que põe o Hulk num mar de fogo, não apresentando nenhum sinal de ferimento. Não tendo mais nada para fazer ali, ele vai embora. Depois desse incidente, Leonard, nós estamos em guerra com o exército. O quê? De que diabo você está falando? Um tipo de monstro, um urso? Então o que é, praga? Esqueça, estou a caminho. Beth acorda com os gritos de seu pai, indo vê-lo. Ross a adverte que iria sair, e queria que sua filha mantivesse as portas fechadas, e além disso mandaria 2 soldados para manterem guarda no quintal. Curiosa pergunta se isso tinha a ver com Bruce. Já vestido de uniforme, o general diz que alguém parecido com Banner foi avistado numa clínica, mas que algo destroçou o lugar. E se Banner estava lá, o militar rapidamente muda de assunto e a lembra de trancar as portas, e o assunto é encerrado. Eu me lembro dessa parte como se fosse ontem, Leonard. Foi a primeira vez que senti que o Hulk era parte de mim, não uma entidade separada em que eu me transformava. Naquele momento, o Hulk e eu, nós, tínhamos só um pensamento. Beth. O Hulk anda até a casa e começa a bater na porta sem parar. Seu pai havia dito a ela para deixar a porta trancada. Eu me lembro de ir ao cinema quando era garoto. Nos filmes, havia o Frankenstein do lado de fora da porta. A bela mocinha abria a porta e a plateia berrava para ela sair correndo. Leonard, será que sou louco de pedra? De pedra é uma expressão muito vaga, Bruce. Mais louco do que um psiquiatra que sai no meio da noite para falar com um amigo, Bruce. Não se esqueça disso. Mesmo receosa, a bela Beth fica preocupada que fosse seu pai ferido. Então, ela vai abrir a porta.
Esse é o problema de não viver num mundo preto e branco. Você tem a possibilidade de ser vago, a probabilidade do cinza. Por que ela abriu a porta, Leonard? Acho que o Hulk, teria arrancado a frente da casa para chegar até ela. Mas Betty não tinha como saber naquela época. Por que diabos ela fez isso, Leonard? Porque um homem que criou uma das maiores armas de destruição em massa do mundo invade um campo de provas com contagem regressiva a poucos segundos da detonação. Betty fica surpresa com a capacidade de falar do monstro e pergunta como ele sabia seu nome e que tipo de criatura era ele. O Hulk apenas responde: Não, criatura. Hulk. Então ela lembra que esse era o monstro que todos estavam procurando e de como ele destruiu o lugar onde Banner estava. Então ela pergunta onde estava o Dr. Banner. O Hulk fica em silêncio e isso faz com que ela fique histérica, batendo no seu peito querendo saber o que ele fez com ele. Então o Hulk se abaixa e diz: Betty quer Banner. Hulk, odeia Banner. Isso é suficiente para a coitada desmaiar. O Hulk a segura gentilmente para que não caísse no chão. Eles deviam ter suspendido o lançamento, receberam ordem para parar. E Betty recebeu ordem para não abrir a porta. Eu fui lá para ajudar Rick. Porque você nem conheceu o garoto, ele mesmo se pôs na trajetória do perigo, enquanto 6 segundos teria virado cinzas e não aprendido nada. Ninguém daria falta de um órfão que... Estamos falando de uma vida humana, Leonard. Então não era certo o Rick morrer, mas você, por outro lado... O que está dizendo? Que eu queria morrer? De repente, o som de armamento ativado é ouvido pelo Gigante Cinza, percebendo não estar sozinho, e todas as miras estão sobre o Hulk, e no centro estava Ross gritando: "Lá!" E você que se sente culpado por ter construído a bomba, Bruce? O Sam diz. Por um momento, o general hesita ao ver que o Hulk estava segurando sua filha, com os soldados aguardando sua ordem. Mas e Betty? Ela era jovem e bela, tinha uma vida inteira pela frente. E seu pai havia lhe dito que o homem que ela amava muito provavelmente estava morto. O pai dela... Por falar em viver em um mundo preto e branco... Que diabo? Ele me conhece? O ataque já havia sido ordenado quando o Hulk dá uma estrondosa pisada no solo, que se equiparou a um terremoto, que varreu os soldados que ali estavam. Ele pretendia deixar aqueles idiotas atirarem em mim. Após o golpe, o Hulk coloca Betty cuidadosamente no chão. Ross havia ouvido os relatos de que as balas picoteavam na pele do Hulk. E ainda assim, com Betty tão perto, e eu que era um monstro. A criatura coloca seus dedos gigantescos na face da donzela com carinho. Mas o gesto de ternura é visto com outros olhos pelo General Ross. Se você salvar um só fio de cabelo da minha filha, eu descolo com minhas próprias mãos. Ross, homem mau, deixe de paz. Então o Hulk salta para longe, deixando todos impressionados com este feito incrível. Ross esbravejava como sempre. É bom mesmo, vem pro meu chatinho, vai meus homens. O Colosso, no pouco que ouve, faz desdém de suas palavras. A última coisa que Ross diz é: toca na minha garotinha. E neste exato momento, Betty começa a recobrar os sentidos, após um tempo desmaiada. Mas Ross estava bem aceso com planejamentos em mente para caçar o Hulk. Quero todo
disponível em operação e atrás daquela fera. Vamos mostrar a esse Hulk o que significa mexer com esse soldado. Como aquele confronto deve ter deixado Ross se sentir pequeno. Somos transportados a um quarto totalmente rosa. O de Betty, o general havia dado algo para ajudá-la a dormir, que ironicamente sua mãe tomava quando ficava exaltada. Poderia conseguir mais na base, mas não contaria isso a mais ninguém. O general se perde em lembranças que teve com sua filha. Não sabia que você ainda guardava isso. Lembra de quando eu te levava ao treinamento de primavera para ver os Dodgers? Você queria mesmo jogar beisebol quando era pequena. Vivia me perguntando por que meninas não podiam ser soldados. Sempre achei que deveríamos ter tido mais filhos. Um menino, mas sua mãe... Há dias que você se parece muito com ela, e eu me preocupo que você fique igual a ela. A garota continuava de olhos fechados. Beth, se você tiver qualquer informação, qualquer coisa, pense bem. O Hulk veio aqui, as pessoas vão perguntar por quê. Silêncio é preenchido no quarto como resposta. Descanse agora. O general então desliga o interruptor e sai do quarto, deixando uma filha acordada com expressão melancólica na cama. Eu jamais vou entender como uma mulher tão amorosa pode ter vindo de um lar sem amor para dar. O passar das horas traz o dia à tona. Doutor Bene! O dia seguinte, sob muitos aspectos, foi pior que a noite anterior, Leonard. A voz de Rick, quando me encontrou, parecia estar a milhões de quilômetros de distância, como se meu cérebro estivesse travado, perdido na névoa. Meus olhos estavam clareados, minha boca seca, meu estômago revirado. Foi como a pior ressaca do mundo multiplicada por 10. Rick fica preocupado que seu mentor estivesse morto, mas logo Bruce acorda gritando desesperado. Rick, onde? Como me encontrou? Então o garoto aponta para o rastro de destruição. Na verdade, doutor, não foi muito difícil, comenta ironicamente Rick após ver as ruínas militares. Bruce, você disse que o dia seguinte foi pior. Além do que você sentia fisicamente, o que foi pior? Olha, eu não vou fingir que entendo como você vira o Hulk, mas vou te dizer... Se eu conseguir te encontrar, não demora muito para o exército fazer o mesmo. Eu tenho uma tia, pelo menos acho que é minha tia, e... Não vou pôr a vida de mais ninguém em perigo. Desviando-se da mão de Rick, então o adolescente lança um ultimato para o cientista. Todo mundo que eu já dependi se afastou de mim. O Senhor me salvou a vida. Eu te devo essa, então, até poder se virar sozinho, eu cuido do básico, sacou? Leonard, já ficou bêbado feito um gambá? Já bateu o carro? Traiu sua esposa? Acordou perto de uma mulher cujo nome nem se lembra? Todo mundo comete erros, Bruce. A pior parte é responder pelo que fez. Há reparações. Ajuda-se àqueles que foram feridos. Odeio estragar sua recitação dos 12 passos, Leonard. Eu conheço um lugar. Mas quando se mistura álcool com radiação gama, não há muito que um me desculpe possa fazer. Estou ficando com fome. Vai ter que se acostumar, Rick. Eu não sei quando haverá comida. Se é que vai haver. Não tente dourar a pílula, doutor. Me diz o tamanho da encrenca. Precisávamos de um lugar para jogar resíduos nucleares. Algum lugar subterrâneo. Qual a profundidade disso aqui? Ao que me consta, nunca escavamos o bastante. Você fez a metáfora da bebida, Bruce.
Eu apenas segui sua trilha. É bem simples de operar, Rick. Basta apertar o botão vermelho. Isso sela a porta. Lembre-se que a maioria dos soldados não são muito mais velhos do que você. Mas espero que eu seja mais esperto. Quando quer que eu abra, apenas pressione o botão. E aconteça o que acontecer, não abra a porta, a menos que estiver falando comigo. Então um adolescente lacra a caixa forte. Por medidas de segurança, ele tenta conversar com o cientista. Doutor, dá para me ouvir aí dentro? Doutor? Tá, talvez essa não foi uma ideia tão boa assim. Nervoso, ele começa a andar de um lado para o outro na caverna. Repentinamente ele para de andar. Doutor! Doutor Banner, olha, talvez se a gente descolar ajuda. Um ruído de Beck é ouvido do outro lado da porta. Doutor, presta atenção, a gente... Deixa-me sair. O som de metal sendo batido ecoa por toda a extensão daquela caverna, deixando a cada segundo Rick Jones mais aterrorizado com a possibilidade de morrer esmagado. Doutor, fique calmo, eu não posso! Doutor, pelo amor de Deus, foi o senhor que pediu, não foi ideia minha? Eu tô ferrado. Os golpes se intensificam e a fera diz em tom de extrema ameaça. Quando o Hulk sair, Hulk vai esmagar. Rick Jones então se encolhe cobrindo sua face, como um animal se esconde do perigo, esperando que isso fosse só um pesadelo do qual logo acordaria. Até hoje, Leonard, eu não sei dizer quem estava mais assustado naquele dia, Rick ou eu.